Tribais de todo o planeta, de todos os universos, tudo bem? Bom, Tribal, hoje o programa é um pouco diferente. O programa tem hoje uma outra perspectiva. Estávamos nós aqui do Super Tribo preparando já um novo programa para vocês, né? Com roteiros, com o assunto, quando a gente foi surpreendido pelo falecimento do Stan Lee, né, o criador, praticamente um dos criadores do universo Marvel, e a gente resolveu, né, como um acordo aqui na nossa equipe, fazer o que a gente sabe fazer de melhor, que é falar de universo pop, falar de quadrinhos, e hoje de uma maneira bem de fã para fã mesmo, porque nós estamos todos aí consternados com essa notícia. Para a gente falar sobre o Stan Lee e a importância dele para o universo da cultura pop, né? Porque a estatura do Stan Lee para todo o universo dos quadrinhos, universo do cinema, universo do entretenimento, de maneira em geral, ele essa estatura incalculável. Convidei aqui o Ismael Júnior, amigo meu. Infelizmente essa notícia pegou a gente de surpresa, né? Como o César disse, a gente estava para gravar alguma coisa da Marvel ainda, e aí acontece, infelizmente, isso aí. Mas a gente está aqui mais ainda para celebrar a vida desse grande Stan The Man Lee, né? Que fez muito para o mundo nerd. E vamos falar que mais do que ele fez para a gente e quanto ele vai ser eternizado nos nossos corações. Então é isso aí, Tribal. A gente vai hoje praticamente fazer da nossa maneira, né, uma homenagem ao Stanley Lieber, né, ou Stan Lee, como ele ficou conhecido, né, o seu pseudônimo. Começando aqui, Ismael, para você, qual é assim, digamos, a importância a gente sabe, né, mas assim, até que ponto, né, até que onde vai esse alcance do Stan Lee para você? Cara, você vê como o Stan Lee é importante. Eu sou mais conhecido por... Ninguém me conhece aqui no canal, mas eu gosto mais ainda. Eu sou mais puxado para DC. E mesmo assim, o quadrinista que eu mais respeito sempre vai ser o Stan Lee. Porque eu acabei não lendo muito das histórias deles nos outros heróis, mas o Homem-Aranha dele eu achava sensacional. Tanto que o Homem-Aranha é a criação dele, né? E eu sempre, desde moleque, gostava do Aranha. Antes de me apaixonar pelo universo cinematográfico Marvel, né? E aí, quando entrou a Marvel no cinema, aí você apaixona de vez. E tanto os canon que ele fazia, te dá um gostinho. Você ficava mais assistindo o filme para querer ver onde que ele ia estar. Inclusive, algumas pessoas que não conheciam o Stan Lee, o velhinho da Marvel. O velhinho da Marvel. Exato. O pessoal comentava no cinema. Inclusive, Ismael, assim, o Homem-Aranha não era o personagem que ele gostava mais de escrever, né? Era o quarteto. Ele mais se identificava com o Homem-Aranha. Se perguntasse pra ele assim, qual o personagem? O surfista prateado. O surfista prateado. É o que ele mais gostava de escrever, porque ele gostava de fazer algumas coisas meio filosóficas, alguma coisa assim. O Stan Lee, na minha opinião, assim, ele tem uma coisa que eu considero muito legal. Ele tinha uma energia, uma vontade de fazer coisas novas, inovar, conhecer. Sim. Ele sempre estava alegre, você via ele mesmo assim, com o passar da idade já. Ele, né? Ele é mais conhecido também por querer mais humanizar os heróis também, né? Ele dá aquela camada que o herói você se identifica, porque a DC sempre teve os deuses somos nós, né? Que é os Superman. E ele até teve a briga com a DC por causa disso, meio que quando ele saiu de lá, né? Que ele queria criar alguma coisa mais assim, pelo que circulava. Era um pouco disso. Ele começou, na verdade, ele era parente de um editor ali na Timely Atlas, antes de virar a Marvel. Conheceu o Jack Kirby já fazia quadrinhos de monstros, essas coisas, né? Grande Jack Kirby. Aí eles resolveram fazer uma equipe. E me parece que a história era que o editor da Marvel, então, estava jogando golfe com o cara da DC, o cara da DC falou assim, tem um grupo vendendo pra caramba, Liga da Justiça, juntaram os heróis e tal. Aí o editor falou, queria que você criasse alguma coisa, hein? Aí ele bolou o Quarteto Fantástico.
ele bolou o Quarteto Fantástico e olha que interessante, o Stan Lee, bem que você falou mesmo, você foi muito preciso no que você disse. Os heróis dele sempre tinham que ter uma fraqueza, né? Ou uma fraqueza no sentido assim, humana, física. Quando ele bolou o Xavier, ele pensou assim, o cara tem a mente mais poderosa do planeta, mas eu vou colocar ele como numa cadeira de rodas para ver uma limitação. Tony Stark no início tinha um problema no coração. O Hulk, né, não podia ficar nervoso. O Thor tinha aquela coisa dos 60 segundos. Olha, era o negócio da bengala? Da bengala. Então o Homem-Aranha vivia devendo aluguel. Você vivia sendo Homem-Aranha, né? E é uma das coisas que eu mais gostava que ele fazia no Aranha, porque o Aranha ele tem tudo pra ser um vilão. Você ganha os poderes, você quer ficar rico. E o Homem-Aranha não, ele queria salvar o povo, cara. E é isso que o Aranha, os heróis da Marvel geralmente te dá aquele aperto no coração, sabe? Você fala, o herói que... Trágico, né? Exato. Eles tinham uma coisa de trágico. E uma coisa interessante, né? Diferente da DC, que as cidades onde vivem os heróis da DC, elas são todas fictícias, né? Eles não, eles colocaram tudo em Nova York. Para passar a impressão, se o cara tivesse em Nova York, aqui imagina o Homem-Aranha. E todos convivendo. Nas primeiras histórias do Stan Lee, os heróis se encontram muito, né? Então, ele até forçava um pouco a barra, tipo, o Tocha Humana estava voando numa história do Quarteto Fantástico, passava o Homem-Aranha balançando. Mas esse é um fanservice que ele já fazia desde antes, que é o que o povo quer. E hoje em dia a Marvel é sucesso no cinema porque juntou tudo antes da DC. Mal sabia ele. Sempre passa à frente, se for ver. Mal sabia ele que ele ia estar fazendo um crossover, né? Exato. Assim, interessante. E outra coisa que eu acho que contribuiu, além dessas, como você disse, das fraquezas dos heróis, né? É a questão de as histórias deles sempre trazerem alguma coisa assim, tinha coisa trágica, mas sempre um fiozinho de esperança. Sim, é o fio de esperança que eu falei que... Não é? Que sempre emociona. Um fiozinho assim, o Homem-Aranha tá no final, ele... Apesar de algumas tragédias, os heróis trágicos sempre traziam... Eu acho que isso... os mesmos X-Men que eram trágicos... Né? Os X-Men, então... E ele até achei interessante que ele criou o Ciclope, que era um cara que não podia nem olhar ninguém, e tornou o cara o líder da equipe. Tornou o cara que conquistou a menina mais bonita da equipe. Quer dizer, eles sempre tinham esse lado de observar as fraquezas humanas, as expectativas humanas. Então, eu acho que uma das maiores virtudes do Stan Lee... Pô, com certeza. E outra, querendo ou não, o X-Men ele foi um quadrinho que ele pegou pra conseguir falar de preconceito naquela época. Você imagina. Né? Você imagina, né? Ele criou os X-Men, ele criou Pantera Negra, cara. Teve a sacada. A sacada. E todo mundo acha que o Pantera Negra ele pegou o nome do grupo e não. Aconteceu a coincidência mesmo de... Então, para você ver como é que são as coisas, né? Se você pegar um cara que esticava, igual o Senhor Fantástico, tinha antes o Homem Borracha da DC, você tinha um Homem Elástico, tinha um Tocha Humana antes do Tocha Humana. É o famoso nada se cria, tudo se copia. Porém, esses personagens não tinham a pegada né, da Marvel, a humanização. A humanização, exato. Não é? Não tornava verossímil o personagem. Você não conseguia, falar assim, não, mano, esse cara existe. Eu acho que é essa pegada que ele sempre conseguiu fazer. Uma coisa interessante, mesmo ele e o Jack Kirby juntos, né? Tinha aquela coisa, né? Quem foi o verdadeiro, como você disse no começo, o pai da Marvel, né? Acho que não tem um pai, são pais. São pais, né? Os dois juntos, né? Apesar de que o método da Marvel era aquele de... Ele fazia uma sinopse, mandava o Jack Kirby, ele desenhava e voltava pro Larry Lieber, que era o irmão dele, que fazia os diálogos. Me parece que teve até um problema de que ele gostava muito do surfista, ele mesmo que adotou o surfista. E Jack Kirby diz que criou o surfista sozinho. Então eles ficaram meio nessa rusga aí, que é lamentável, mas, como eu te disse, o Stan Lee nunca levou isso a público. O Jack Kirby era mais... O que eu admiro no Stan Lee é que ele é um cara que parecia sempre estar pra cima. Tudo tá bem, tudo aquela energia, com aquela... Se você for ver, até nas últimas semanas que a gente tava tendo, ele tava fazendo vídeo, falando
de animar, de isso. Saiu um vídeo famoso agora que ele tava falando de lutar contra, de sempre estar pra cima, sabe? De não deixar se cair por causa de tirania e tudo mais. E você fala assim, a idade dele já tá falando ainda, Então, te animando. Então, ele, até quando ele criou o Homem de Ferro, eu vi umas reportagens em que ele dizia que o Homem de Ferro ele foi criado na época da Guerra Fria, combatia vilões do lado soviético, mas ele falou que se reconheceu que isso foi um erro depois na época, que ele começou a ver que política nem sempre tem um lado somente certo. Então, não existe um lado certo, né? E ele reconheceu isso, quer dizer, o cara que estava sempre aprendendo, né? E olhando aqui sua coleção, queria nos abrilhantar, né, num outro debate, mas que agora acabou ficando. Ele participou a chegada dele, a volta do Capitão América. Nossa, né, cara. Que não foi ele que criou. Sim, que ele meio que ajudou, fica meio por cima. A criação é do Joe Simon e o Jack Kirby. Mas veja, cara, como é que ele trouxe o Capitão América de volta? Ele estava congelado. Exato. Cara, isso é genial, cara. Isso foi pro filme. Pantera Negra, Homem-Aranha, Quarteto Fantástico, X-Men, Galactus, Doutor Destino. Galactus é um sonho da gente ver no cinema, né? Bem feito. Ainda não foi dessa vez. Ainda não foi. E nem o Quarteto Fantástico. Infelizmente, é que eu tava até comentando com você que eu falei assim, uma das coisas que eu acabo mais ficando triste é que eu sinto que o Stan Lee queria ver ainda um quarteto que funcionasse, sabe? Parecia que ele tinha um porque amor, é o filho, o primeiro filho, sabe? Aquelas coisas assim. Mas ele teve todos esses filmes da Marvel, né? E você vê que ele se divertiu bastante. E sendo um cara solista, né? Participando de seriados, né? Big Bang Theory. De tudo. Chamava. Sim. Você é o Stan Lee? Ai, droga. Oi, eu sou a Penny. Esse é o meu amigo Sheldon. Eu não sou amigo dela no momento, depende do que vai acontecer. Quando eu recebi a notícia, não sei se foi assim com você, é aquela coisa assim, que você sabe que um dia vai chegar, sim, mas você não quer que aconteça. Então você, simplesmente, você é pego de surpresas. Fala, mas como? E não sei se foi isso. Então, eu tava, na época que a esposa dele faleceu, eu meio comentei, falei assim, cara, eu acho que ele não vai muito longe. Por causa daquele, você vê que eles tinham uma relação longa demais, né? E, quando você perde a pessoa que tá ao seu lado da sua vida, você dá uma enfraquecida, querendo ou não. E mesmo assim ele se manteve forte, até que eu vi depois de um dia, ele já tava na Comic Con, falei, nossa, cara, o cara tá se mantendo ainda. E é uma esposa que sempre colaborou, né, com ele nos quadrinhos. Sim, sempre teve com ele. A companheira deu ideias pra ele, né? Então, mas a lista de personagens que ele criou, cara, coisa infindável. Pensar além dos vilões como o Galactus, Doutor Destino, que a gente falou, Dr. Octopus, Homem-Areia. É tudo dele também. Eu achei que ele tinha criado. Duende Verde. O Demolidor também é dele também. Demolidor também. Olha só, Demolidor, a Viúva Negra, né, que ele trouxe para as histórias do Homem de Ferro. Nossa, é uma coisa assim, praticamente ele sedimentou aí o universo Marvel e depois que ele virou como se fosse um editor, publisher, né? Ele trouxe talentos novos, trouxe o Roy Thomas, ele trouxe... E ele tinha uma coisa legal, cara. Na verdade, a Marvel no começo, a Time Atlas, era uma salinha, né? Onde o pessoal, às vezes, alguns trabalhavam num espaço. Aí ele criou uma seção de cartas em que seção Marvel, não sei o que, dava a impressão que a Marvel era gigante, cara. Ele correspondia com os leitores, respondia. Então ele criou, quer dizer, a imaginação dele ia além do negócio dos quadrinhos, né? Então, eu acho assim, vai ser difícil. Dizem que não existem pessoas insubstituíveis. Mas nesse caso eu acho que eu ouso discordar. Acho que... Cara, o Stan Lee, todo mundo, não tem uma pessoa que no ramo nerd ou fora disso que não respeita ele, que sabe que ele é um cara importante. E é bonito porque você vê que
No passado ele falava que ele tinha meio que uma vergonha até de fazer, porque eu vejo médico, eu vejo coisa, eu falo assim, mano, o que eu vou fazer com um quadrinho, né? E se tornou uma inspiração para tanta gente, sabe? Com os quadrinhos dele, ele deu esperança para muita gente. Agora, você imagina você tá numa convenção de quadrinhos entre o Stan Lee, cara. Nossa, você pira. Você é louco. Hey, wait a minute. Just wait 1 minute. Oh. No, hold on. Você faz o Pula quê? no pé dele. Né? Você vai falar assim, gente, você faria isso, né? Infelizmente a gente não teve essa honraria. Uma vez que ele fez, a DC convidou para fazer. Eu conheci ele assim, você acredita? Eu conheci eu não sabia que ele. Eu conheci quando ele fez o Stan Lee's Batman. Eu não sei se era isso que você está falando. Isso, que ele Mulher fez Maravilha. Exato. Eu tinha 15 anos e aí sempre fui viciado em Batman. E aí eu vi lá Stan Lee Batman. Eu falei, quem que é Stan Lee, né? Você acredita que eu falei quem que é Stan Lee? Herege. Exato, né? Hoje em dia Tá cabe dar um tapa, né, cara? Tá perdoado, Não, hoje... tá perdoado. Aqui, ó, você tá mais que perdoado. Exato. Hoje em dia minha casa é mais Marvel que Não isso. vai atingir um raio repulsor no seu rosto. E aí eu li, eu falei, nossa, cara, deixa eu ver. Aí eu fui descobrir que ele só criou quase tudo, né? Aí eu falei, nossa... E eu já era viciado antes de me apaixonar pelo universo Marvel do cinema, eu era apaixonado pelo Aranha, que eu falei, pô, ele que criou o Aranha, e aí... O Aranha e o universo, né? Tia May, Tio Ben, grandes poderes. Grandes responsabilidades. Responsabilidades, o J. Jonah Jameson. Nossa, Quer Parker! dizer que o barato do grande criador, se ele criar só o personagem e os interesses... O barato é o universo. Não, né? o universo. Ele criou um universo, o Robertson, né? Que trabalha no Clarim, o universo do Aranha, o Flash Thompson. Tudo é dele, eu achei que é só o conceito. Aí, eu falando bem, meio cara. baixo, pra fazer mais, mas que você fala merda, então eu vou só me manter no seguro. A Pepper Potts, que é secretária do Homem de Ferro. Do Homem de Ferro. Né? Ele criou um universo Marvel. Não imaginava que ia ser Tudo isso, né? isso que é hoje. Eu imagino a satisfação de ver todo o seu nível passando ali e cativando milhões no Exato. mundo, movimentando tanto dinheiro e dando emprego para tanta gente e cativando gerações. a Marvel, daquilo que ela tava para o que ela é hoje em dia, teve que... Para quem chegou aí à falência em 96, né? Teve que vender os direitos dos X-Men do Quarteto pra Fox. Eu gosto de conversar pra você, recuperar. isso é uma Wikipédia vídeo. Eu vou falar alguma coisa, não, porque em 96 aconteceu isso aqui. Eu já vou, beleza. Cara, e olha que eu sou ruim de data, cara. Não, eu imagino. Eu vou lembrando assim. Agora você imagina, teve que vir a Fox comprar os direitos dos X-Men do Quarteto pra salvar o estúdio. Depois montaram a Marvel Studios. Né? Quer dizer, eu acredito que ele não tenha... Agora depois já que aconteceu, eu acho que ele teve a dimensão. Eu acredito que deve ser muito bom para o ser humano ver uma obra, a sua obra atingir. Né? Eu acho que é um sonho de qualquer pessoa ver como artista falar assim, nossa, olha, o que eu criei tá aqui, criou vida. E vai ficar, né? Exato. Porque ele se foi hoje, mas sempre vai estar ali no cantinho, né? Esse aqui é o Heróis da TV, né? Deixa eu ver aqui, é de 1986. Era muito comum... Tinha um ano, 2. A editora Abril colocava aqui, ó, o início, Stan Lee apresenta. Olha só, Ela, que da hora. Stan Lee apresenta, cara. Todos os gibis da Marvel nessa época tinham isso, né? Então aí você vê aqui vários personagens criados por ele, ó, né? Então você vê aqui... o Homem de Ferro, Feiticeira Escarlate. Feiticeira Escarlate era uma vilã nas primeiras histórias do X-Men. Ela fazia parte da Irmandade de Mutantes. Ela já era filha do Magneto, já ou não? Sei foi posteriormente eles Posteriormente, colocaram, né? Então agora você imagina tudo isso é fruto da mente prodigiosa do Stan Lee. Esse programa de hoje, Tribal, né, é mais uma elegia. Não foi feito nenhuma espécie de roteiro, nem nada. É um bate-papo entre amigos, para amigos. Até estava comentando com o Ismael. Me lembro quando o Renato Russo morreu.
O Ribamar, que inclusive faz a trilha aqui do Super Tribo, meu amigo, né? A gente tinha uma banda junto, me chamou, vamos escutar o Legião. A gente ficou escutando o Legião, aí à noite, varando à noite, lembrando dos momentos. Então, hoje é mais ou menos assim, a gente chama os amigos para falar sobre essa pessoa que influenciou não só a gente, que gosta de cultura pop, mas o mundo inteiro, os tribais de todo o planeta, de todos os universos. É isso, cara. Stan Temendo Lee. Então vamos fazer um brinde. Um brinde ao Stan Lee, que agora, como eu disse no texto, que eu espero que ele esteja lá com o vigia, né, olhando a gente lá de cima e quem sabe aí mandando boas energias para que a gente tenha mais quadrinhos interessantes, mais filmes, né, que cativem as pessoas, que levem mensagens positivas para as pessoas, que o mundo está precisando disso, né? O mundo cada vez mais aí cinzento, árduo, árido, mas pessoas como Stan Lee vieram ao mundo para trazer outra mensagem, outras coisas, fazer o mundo sorrir. Eu acho que isso é mais difícil, né? Então, Stan Lee, deixa você com o Ismael aqui para falar a palavra, a mensagem que você mais gostava de dizer. Excelsior. Stan Lee, onde quer que você esteja, descanse em paz. Hi, heroes. This is Stan Lee coming at you. Want you to know, Marvel has always been and always will be a reflection of the world right outside our window. That world may change and evolve, but the one thing that will never change is the way we tell our stories of heroism. Those stories have room for everyone, regardless of their race, gender, religion, or color of their skin. The only things we don't have room for are hatred, intolerance, and bigotry. That man next to you, he's your brother. That woman over there, she's your sister. And that kid walking by, hey, who knows? He may have the proportionate strength of a spider. We're all part of one big family, the human family, and we all come together in the body of Marvel. And you're part of that family. You're part of the Marvel universe that moves ever upward and onward to greater glory. In other words, Excelsior!